Meu irmão e minha irmã, o Senhor te dê a paz. Acredito que ontem a celebração na sua comunidade, a celebração da Eucaristia ou a celebração da Palavra, foi uma celebração muito rica, muito bonita. Certamente as pessoas que cuidam das várias funções prepararam com carinho o sacerdote, o diácono, o ministro da Palavra, a pessoa que fez a homilia, dirigiu a reflexão, que presidiu a celebração, fez com o coração cheio da presença de Deus, preparou-se bem também, ou com a própria equipe, ou preparou-se na oração, no estudo, para entregar para vocês, para a sua comunidade, uma palavra que venha de fato da parte de Deus, mas do próprio coração de sacerdote, de ministro, de servidor, de servidora. Porque é isso que o Senhor quis dizer quando disse que, olha, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Quando fala sal da terra e luz do mundo, ele está querendo falar de uma ação no mundo. Ora, então isso significa que a ação dentro da própria comunidade, no ambiente eclesial, no ambiente da comunidade, da fraternidade, então foi o melhor possível. Normalmente é assim. Pois bem, se nós ouvimos Jesus falar sobre isso, quer dizer, nós temos essa missão, é porque ele, por exemplo, quando ouvimos Jesus falar sobre os bem-aventurados, ele é bem-aventurado, pobre, manso. Quando ouvimos ele falar que vocês são o sal da terra e a luz do mundo, ele é a luz do mundo, sal da terra. Então, nós estamos percebendo que Jesus, já no início da sua missão, vai dizendo, olha, eu estou recebendo do Pai uma missão, estou cumprindo, eu estou anunciando esse evangelho, mas vocês também devem anunciar esse evangelho. E nós poderíamos dizer, Jesus se tornou a boa nova do reino do Pai, o modelo mais perfeito e acabado de como um ser humano pode dizer sim ao projeto do Pai. Ele veio do Pai e nos ensinou como ser irmãos e irmãs uns dos outros, sim, mas sobretudo irmãos e irmãs dele. Porque nós somos filhos e filhas de Deus no Filho, quer dizer, a partir de Jesus. Olha, toda essa reflexão de fé, quer dizer, essa teologia bíblica, ela é uma reflexão, quer dizer, que faz com que a gente olhe no espelho. Reflexão é isso. A gente olha no espelho da página de Deus, da página da palavra de Deus, e a gente vê, bom, é isso mesmo. Essas feições que aparecem aí são feições de alguém que está caminhando para se tornar cada vez mais aquilo que é sal da terra e luz do mundo? Pois é. Então o que nós ouvimos ontem já vai nos preparando. Por quê? Todo esse capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, Jesus é apresentado por Mateus como um novo Moisés, que traz a nova lei. Então ele começa a falar, Jesus, sobre a felicidade, felicidade que vem na contramão. Ouvimos isso, as bem-aventuranças. Ouvimos Jesus falar sobre ser sal da terra e luz do mundo. Ouvimos Jesus falar que os preferidos são, de fato, sim, os mais pobres, os mais simples, que abrem o coração. E o que nós vamos ouvir no próximo domingo? O sexto domingo, que, de certa forma, encerra essa primeira parte do chamado tempo comum. Nós vamos ouvir, e isso já desde o livro do Eclesiástico, que Jesus, o Senhor, o Pai, né, não mandou a ninguém agir como ímpio. Deus observa, Deus vê, né? Quer dizer, toda aquela noção de que Deus, ele se interessa por nossos atos, ele nos acompanha com amor e tudo, mas, olha, eu não te autorizo a pecar, a tomar um outro caminho que não seja o meu. E aí os salmos, né, todos, a começar do primeiro salmo, já orienta isso, né? Quer dizer, olha, tem o caminho dos bons, o caminho do justo e o caminho do ímpio. Segue pelo caminho. Né? Então, veja como que o Eclesiástico tem toda uma ressonância na palavra de Deus, sobretudo a gente poderia dizer nos cânticos dos salmos. Por isso que no Cântico dos Salmos nós vamos cantar, né? O Salmo 118, 119, é o maior salmo do Saltério. Nós vamos cantar assim, ó. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Bem-aventurado, e aí a gente vai entender que o Salmo responsorial, ele responde à celebração de hoje, mas ele tem a ver com todas as celebrações que nós estamos realizando nesses domingos. Então, qual é a bem-aventurança? É viver, né, sem pecado, sem tomar um rumo, quer dizer, assim, a Matia, sem pegar um desvio que não seja o caminho de Deus. Agora,
Essa felicidade não é alcançada pura e simplesmente, não, é uma caminhada. Por isso, bem-aventurado é essa pessoa que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Lei, palavra-chave, né? Então essa lei, agir de acordo com o mandamento de Deus, as suas ordenações, aquilo que ele nos deixou para ser praticado. Progredir sempre. E aí eu poderia dizer, quer dizer, qual o grande desafio que nós temos hoje em dia? É o desafio da formação. A sua comunidade talvez pode ter esse desafio, né? Quer dizer, as pessoas estão tendo muito ocupadas sempre, né? E uma pessoa brincava assim, muito ocupada em fazer nada? Não, muito ocupada em fazer as coisas desse mundo, mas não acha tempo para as coisas de Deus, né? Nós somos assim. Então, que essa crítica, quem tiver ouvidos, que ouça, né? Então a gente tem que ouvir essa crítica a nós mesmos. Então, o que nós podemos perceber? Que quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós ouvirmos lá, mas nós formos ouvindo desde esses dias agora que nos preparamos, quando nós ouvimos a palavra lei, não vamos ouvir a palavra lei como se fosse uma coisa desmembrada, desligada da justiça. No mundo acontece muito isso. Às vezes a lei não tem nada a ver com a justiça, né? Então, mas aqui com relação à palavra de Deus, sim, a lei é a expressão da justiça de Deus. A justiça de Deus realmente é o cumprimento da sua lei. Então nós ouviremos quando Paulo orienta aos Coríntios, fala assim, olha, a sabedoria de Deus consiste em quê? Ele preparou para nós praticarmos, ele destinou para a nossa glória, saborear. Como é que é a prática da sabedoria? É saborear. A palavra saber e sabor é a mesma raiz. Então, é você poder saborear para a palavra de Deus, a presença de Deus e fazer isso para a nossa glória, quer dizer, para o nosso engrandecimento, entre aspas, para a nossa santificação, a nossa justificação. É muito bonito isso. Agora, quando Paulo fala sobre esse assunto, ele contrapõe a maneira de quem saboreia as coisas de Deus daqueles que não conseguem, os poderosos desse mundo. Se eles tivessem, e Paulo dá o exemplo da história, né, que se eles tivessem compreendido isso, não teriam crucificado o Senhor. Porque Deus confundiu o que é fraco para... Deus escolheu o que é fraco para confundir os fortes. Ele diz na outra ocasião, né? Então, aí entra no Evangelho, que é um texto mais longo, ele pode ser abreviado em alguns versículos. Por quê? Porque às vezes quem vai presidir vai celebrar com a comunidade pessoas que têm dificuldade de ouvir textos mais longos, crianças, idosos, enfermos. Então tem tudo isso. Agora, se for proclamar todo o texto, que é maravilhoso, é no capítulo 5, nós estamos nesse, né? Do versículo 17 ao 37. E o que nós vamos prestar atenção? Você depois vai ler e vai perceber, olha, vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, digo. Vocês ouviram o que foi dito, eu, porém... Quer dizer, foi dito da própria palavra de Deus. Só que aquela palavra que estava preparando a vinda daquele novo Moisés, o novo legislador, a nova lei, a nova aliança. E aí a gente vai perceber que Jesus está contrapondo isso, uma vez mais, agora não mais de uma maneira geral, né? As bem-aventuranças que era de um modo geral, como o mundo fala, que são felizes. Agora Jesus está falando, olha, vocês têm, a justiça de vocês tem que superar a dos escribas e fariseus. Aí Jesus traz para a dimensão religiosa, sobretudo. Não dá para vivermos uma religião, uma fé farisaica. A palavra fariseu, até é uma palavra interessante, significa separado, quer dizer, uma pessoa que quer ser santa. Só que na história, né, o que aconteceu? Eles começaram a ficar com muita regrinha e tudo, e isso entrou na frente da própria palavra de Deus, da própria lei de Deus. Então, Jesus, bom, mais na frente, em outros textos, nós vamos escutar Jesus falando sobre isso, descendo a pormenores. Bom, o que eu desejo de coração é que você aproveite o máximo o texto que eu sempre coloco aqui, porque ele traz o contexto em que o texto foi escrito e uma atualização. Se você já conhece, já está no canal, você já sabe que o texto dos Padres Deurianos já faz bem mais de ano, né, que eu tenho trazido aqui, porque realmente é um texto muito bom. Se você puder acompanhar, sobretudo no notebook ou numa tela maior, melhor, porque ficar lendo o texto muito longo aqui no celular não é tão interessante.
Bom, deixo um abraço carinhoso, desejo que sua celebração seja muito boa, muito santa, porque nós já entraremos então na quarta-feira de cinzas, no período de preparação para a Páscoa. Fraterno abraço, meu irmão e minha irmã. Paz e bem.